Glória a Deus, que alegria recebê-los aqui nessa noite de domingo. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Que maravilha, que presença de Deus, gloriosa. Amém? Aleluia. Deus é bom demais. Queridos, eu quero nessa noite, dentro dessa série que nós encerramos no próximo domingo, e no mês de julho nós iniciaremos uma outra série. Eu quero falar, já que nós estamos falando de batalhas, eu quero falar de uma batalha que ela é uma batalha que todos nós travamos, que é a batalha pela salvação. Diga comigo, a batalha pela salvação. E eu quero nessa noite que você não se distraia com nada, amém? Que você apenas use realmente o teu celular para você ler a Bíblia, que não seja para mandar um WhatsApp na hora da mensagem, né? Mas que você realmente se conecte com Deus e não se distraia com nada, amém, queridos? Porque toda vez que nós vamos falar sobre salvação, você pode saber que há uma movimentação no reino do Espírito, há uma movimentação gigante. E eu quero dar uma introdução ao primeiro texto nessa noite. Eu quero que você abra comigo no livro de Efésios. Quero que você abra comigo no livro de Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. E esse texto, ele é poderoso. Amém? Feche teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, que esta palavra alcance os corações, não só nesse auditório, mas também de todos aqueles que estão online conosco neste momento. Senhor, a Tua palavra, ela é fogo consumidor, e que nesta noite esta palavra alcance corações sedentos que estão queimando, e que pessoas Te aceitem como o Seu único e suficiente Salvador. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, olha, vamos para esse texto, o que diz aqui em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1. Ele nos deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com quem? Com quem? Cristo. Pela graça são salvos, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém, queridos? Eu quero que você entenda algo muito poderoso. Queridos, quando nós estamos falando de salvação, nós estamos falando do cerne do Evangelho de Jesus. É por isso que nessa noite vocês estão aqui.
Nós fomos, eu estou aguardando esse barulhinho tentar, mas vamos lá, tem uma abelha aqui em cima. Mas presta atenção em algo que eu vou dizer para você. Durante muitos anos nós fomos contaminados por o evangelho da bênção. E eu quero ser muito didático nas minhas palavras nessa noite, e eu não tenho dúvidas do que o Espírito Santo vai mover no teu coração. Preste bem atenção. Nós fomos contaminados, o Brasil foi contaminado durante muitos anos pela famosa teologia da bênção. O que significa isso? Você só procura Deus porque você precisa de uma bênção. Quando eu caso, eu faço um juramento diante do padre ou do pastor. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza. Então quer dizer que no momento que eu não tiver condições financeiras, se não tem amor, a minha esposa pode me deixar? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós não somos catadores de bênção, e eu não estou dizendo que o fato de nós precisarmos de uma bênção seja errado. Eu preciso de uma bênção. Diga, eu preciso de uma bênção. Todos nós precisamos de uma bênção. Talvez essa noite você saiu de casa dizendo, a minha bênção é o milagre da cura do câncer. Eu quero que o meu filho saia das drogas. Eu quero que Deus transforme a minha vida financeira. Não tem nada de errado nisso. Desde que o seu coração sempre esteja voltado para o teu Criador. E quando eu estou falando de salvação, e o Espírito Santo me inspirou a esse título, a batalha pela salvação, a palavra salvação no grego é soteriologia, soteres, que quer dizer salvação. Existe uma batalha pela nossa alma, preste atenção nisso. Irmãos, nós não enxergamos, mas há um mundo invisível, onde demônios lutam contra as nossas almas. Então você imagina, e agora eu estou falando a nível territorial, nós estamos num lugar, numa região de alto índice, de trevas, de ocultismo, onde pessoas estão amarradas pelas cadeias do inferno. Aí vocês imaginam o nível de batalha que eu e você enfrentamos. Eu não estou falando eu como pastor, eu digo nós, porque nós somos discípulos de Jesus. Por que você está aqui nessa noite? Por que você aceitou Jesus? Talvez alguns ainda não aceitaram. Por que nós fazemos o ato do batismo? Batizamos 30 pessoas. O batismo ele é um ato público de confissão de fé, aonde eu publicamente estou dizendo para aquelas pessoas, eu estou descendo as águas, porque eu creio que Jesus Cristo morreu por mim, ressuscitou ao terceiro dia, e Ele é o meu único e suficiente Salvador da minha vida. É isso que eu estou declarando. Sim ou não? E essa declaração, ela gera um impacto no reino das trevas. Porque Deus não chamou eu e você para nós sermos crentes nominais. A galera que é da minha geração, que tem a minha idade, não precisa dizer idade aí. Na nossa época, se dizia o seguinte, saiu um censo agora, o Brasil é um país católico. Quem é dessa época aí? Lembra? Nós orávamos, ou até rezávamos no início da aula, na escola. Isso com o tempo foi tirado das escolas, por toda uma ofensiva ideológica. Não precisa se orar nas escolas mais. É que nem nos Estados Unidos, quando alguém declarou assim, alguns estados norte-americanos, porque os Estados Unidos têm independência de estados, mas quando eles declararam, vamos tirar as Bíblias das escolas, começou os massacres nas escolas. Nós precisamos da palavra de Deus, diga amém. E entenda, há uma guerra espiritual contra a tua alma. E aqui a alma que eu estou falando, eu não estou falando no campo dos sentimentos, eu estou falando da tua vida, a alma vida. Quem está entendendo? Há uma batalha das trevas contra a tua vida, há uma batalha das trevas contra a tua casa, tua família, teus negócios, teu casamento, e principalmente a tua vida com Deus. Olha o que o Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10 diz, Jesus está falando, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. As três funções do diabo, matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem e coloca uma vírgula,
mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Pode Satanás tentar te roubar, matar e destruir a tua vida, mas tem alguém que venceu a cruz, a morte, e veio para te dar vida, e vida em abundância. Ou seja, ele diz para você: não importa o que as trevas estão fazendo contra você, eu estou aqui. E em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Mas há uma batalha travada no mundo espiritual, contra as nossas almas. A mensagem central, queridos, do Evangelho de Jesus, você sabe o que é? É que nós temos um Salvador que nos oferece salvação, propósito e nos dá um destino eterno. Isso é ser igreja. Abra sua boca e diga amém. É isso. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Ou seja, nós vamos enfrentar. Não quer dizer que se você nessa noite levantar a mão e aceitar Jesus, você nunca mais vai ficar gripado, ou vai ter renite. Os que têm azite aí, vai ter. Vai ficar gripado, vai ter renite. Pode acontecer de, sofrer uma fratura, um acidente, alguma coisa. Que Deus te livre disso, Deus nos livre disso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, Cristo em vós, esperança da glória. Me permita nessa noite usar o dom evangelístico, então, que eu estou fazendo nesse momento. Eu não estou sendo um pastor agora, estou sendo um evangelista, para trazer você de volta à fé em Cristo Jesus. Por que você aceitou a Cristo? Isso aqui, esse texto eu aprendi quando criança na igreja. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu único Filho, ou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha o quê? A vida eterna. Esse é o Evangelho de Jesus. E hoje nós estamos, quando eu falo que fomos contaminados, eu digo isso, nós estamos muito mais preocupados, e entenda, e o que eu estou falando hoje é uma voz profética que ecoa pelo mundo. Entenda, nós estamos mais preocupados hoje com o status. Muitas vezes nós postamos: eu estou fazendo o meu devocional. Na realidade você só bateu uma foto e postou, porque nem devocional você faz. Sabe quando que você vai ser provado se você está em Deus? É quando o vento forte soprar. Deixa eu dizer algo para você: se Jesus não estiver no barco com você, já era. Mas se Ele estiver no barco, o barco pode ser açoitado, o barco pode rachar, pode ter vazamento no casco, que Ele te toma pela mão. Se você não conseguir, Ele faz você caminhar sobre as águas com Ele. Esse é o Evangelho de Jesus. Mas nós enfrentamos uma batalha, uma luta. E quando Paulo ele nos alerta em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, o apóstolo Paulo, se puder botar esse texto, 2 Coríntios 4, 4, eu gosto muito desse texto. E esse texto fala de algo muito interessante. O Deus nos quais o Deus deste mundo, ou o Deus desse século, depende da tradução, cegou o entendimento de quem, gente? Dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Consegue colocar na outra tradução, na NVT? Olha que interessante nessa outra tradução bíblica. Olha que interessante isso. O Deus deste mundo, e não é o nosso Deus, é Deus com letra minúscula, está falando do diabo, ok? Não é o nosso Deus, é letra minúscula, está falando de Satanás. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver, olha que versão legal, a luz das boas, o quê?
novas, que é o Evangelho. Não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, entenda algo. Pastor, eu nunca vi Jesus, eu nunca vi Deus Pai. A Bíblia diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, por isso que quando ele caminhou nessa terra, Jesus disse: aquele que vê o Pai vê a mim. Quando eu me encontro com Jesus, eu me encontro com o Pai, e eu recebo a presença do Espírito Santo sobre mim. Então nós vivemos num mundo onde existe muita cegueira espiritual na vida das pessoas, onde as pessoas estão cegas, e essa cegueira, eu entendo que não é uma cegueira intencional, de birra dessas pessoas, não, elas estão cegas por uma obra do Deus deste mundo, porque a Bíblia também fala, o mundo jaz no maligno. Nós estamos falando do império das trevas, e eu também não vim nesta noite aqui dar poder para o diabo, porque ele já foi derrotado. Mas entenda que existem coisas que quem tem que fazer é você, não é a igreja e nem Deus, é você. A decisão é sua. Se você quer que a sua vida mude, você tem que tomar essa posição. É você, diga assim: eu preciso tomar a minha posição. É que nem, por exemplo, você vai deixar os teus filhos se perderem nas drogas, na prostituição, no tráfico, nisso ou naquilo. Você tem que lutar pela tua família. Quem está comigo? Você tem que lutar pelo teu casamento. Você tem que lutar. A Bíblia diz, no Antigo Testamento fala, pastor Everton trouxe um texto maravilhoso no domingo passado, sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém com Neemias e Esdras. Foi dada uma palavra para eles: lutem pelas suas famílias. No segundo semestre nós vamos ter uma série aqui, de 1 mês ou 2 meses, falando sobre família. Todos os anos nós fazemos essa série, e essa série é poderosa. Nós vamos falar sobre família, nós vamos falar de casamento aqui nos domingos à noite. Posso ouvir um amém? Porque é importante nós sermos alinhados à luz das Escrituras Sagradas. Mas deixa eu voltar dentro do meu contexto. Então existe uma atuação das trevas, para que pessoas não aceitem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E essas pessoas, elas andam cegas, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, daqueles que não creem. Mas quando nós estamos debaixo da unção do Espírito Santo, é o Espírito Santo que tem o poder para convencer o homem, a mulher, o jovem, o idoso, do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que opera em nós e faz essa obra extraordinária em nós. Amém? Mas deixa eu explicar algo. Todos nós vivenciamos conflitos interiores, e não são poucos, a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Eu cresci ouvindo a minha mãe falar dos desafios depois que ela aceitou a Cristo. Porque eu aceitei a Cristo, eu ainda era criança. Sim, 12 anos eu sou criança, 11, 12 anos de idade. Eu cresci num ambiente cristão, mas quando eu comecei a ter entendimento real, eu tinha entre 11 para 12 anos. E na época, na minha igreja, tinha que se batizar só com 12 anos. E só com 12 anos eu podia pegar o cálice para tomar ceia. Senão não podia. Então eu me lembro que passava a bandeja da ceia, eu ficava olhando para os diáconos, para as diaconisas da igreja. Tira a mãozinha daí. Não pode. Depois que você se batizar. Então eu tinha uma vontade, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu tinha uma gana para tomar aquele suco de uva e comer aquele pedaço de pão. Mas eu não podia, porque tinha um protocolo, e não estou falando que é errado, cada igreja tem o seu sistema. Mas o meu anseio é porque eu queria desfrutar daquilo ali. Não de uma forma religiosa, mas eu queria desfrutar daquilo ali como uma bênção. Deixa eu voltar agora na bênção que eu falei, uma bênção sobre a minha vida.
E eu me lembro que quando eu tive um encontro real com Jesus, aqui a minha vida começou a mudar, e o meu interior começou a ser impactado a ponto que eu nunca mais iria conseguir em toda a minha vida viver sem Ele, sem a presença dEle. Romanos 10, verso 9 e 10 diz o seguinte: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, o que vai acontecer com você? Será salvo. Está entendendo sobre a salvação? É isso. Se você declarar, você tem que declarar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Porque tem gente que só crê, não adianta só você confessar de lábios, mas o teu coração está longe. Amém, gente? É que nem quem serve no ministério, você não pode servir só com as tuas mãos, para que você seja visto, estou fazendo alguma coisa. Não, você tem que servir com as mãos e com o coração. Amém? Você serve com as mãos e com o coração. Vou dar um exemplo de quem estava ministrando aqui em cima. Dá para ver neles que eles estão fazendo isso com amor. Eles estão com as mãos, literalmente, os músicos, mas estão com o coração. Quem estava cantando, com as mãos, segurando o microfone, um violão, mãos, digam comigo, mãos, mais coração. Porque não tem como não ter essa conexão, meus irmãos. Você está entendendo isso? É que nem casamento. Casamento é conectividade. É que nem o casamento moderno. O casamento moderno é o seguinte: tu faz o que tu quiser, tu dorme num quarto, eu durmo no outro, a gente finge para a sociedade que a gente é casado. Hã? Eu não venho dessa época aí. Esse não é o casamento dos meus pais, dos meus avós. E nós não temos que se moldar ao padrão deste mundo. Posso ouvir um amém? Amém. Achei que era só a pastora Vasti que ia dizer amém. Existem coisas que não estão dentro de um conceito cristão, daqueles que acreditam em Cristo. Amém, queridos? Olha a batalha, deixa eu falar sobre duas batalhas que nós enfrentamos em relação à questão da salvação. A primeira batalha é o conflito interno que nós enfrentamos. E eu não tenho dúvidas que você enfrenta isso, e você vai se identificar. A primeira batalha é o conflito interno. Presta atenção nisso. Dúvidas e questionamentos. É natural ter dúvidas e questionamentos sobre a fé, o que pode gerar um conflito interno em você para você aceitar Cristo. As pessoas têm dúvidas, têm questionamentos, por isso que a igreja está aqui. Por isso que nós vamos no segundo semestre voltar para as casas com as nossas células a milhão bombando, porque você vai estar inserido em um grupo pequeno, onde você vai poder questionar o teu líder, e nós vamos espalhar grupos por Cachoeirinha, por Canoas, por tudo que é lugar, Alvorada. Posso ouvir um amém? Porque você não pode, o culto não é interativo, eu estou falando o culto de celebração do domingo. Você não vai levantar a mão agora e dizer, me responde isso, pastor. Até porque não dá, o relógio está correndo. Mas quando você estiver na tua célula, depois do tempo de comunhão, da bolacha, do café, da risada, você vai sentar e certamente você vai poder dizer, olha, eu tenho uma dúvida ainda, eu estou com uma dúvida em relação à minha salvação. Então o teu líder, ele vai dizer, eu vou te explicar sobre isso. Quem está entendendo? Irmãos, nós temos dúvidas e questionamentos, e isso é normal. 2, há uma resistência à entrega. Sim ou não? Há uma resistência à entrega. Nós travamos uma batalha no mundo espiritual para levarmos homens para um retiro. Não é, pastor Everton, pastor Luiz, pastor Ed dessa vez estava fazendo. Quantos homens foram tocados por Deus aqui? Os lindos testemunhos que nós ouvimos aqui. Fomos para lá, ficamos lá, recebemos de Deus, comemos, enchemos a barriga, mas fomos confrontados pela palavra e precisamos ser confrontados pela palavra. Amém, queridos? Porque a palavra de Deus, ela nos transforma. Se a palavra de Deus não nos transformar, quem é que vai nos transformar? E deixa eu lembrar vocês de uma coisa, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? O som da guitarra? Não, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Há uma conexão aqui.
Quando nós estamos adorando o Senhor, olha o que nós estávamos cantando. Teu nome é cura, Teu nome é poder, Teu nome é cura, Teu nome é vida. Imagina você acorda amanhã de manhã, de repente você acorda, não acorda bem. E aí eu indico você, depois você incomoda esse moço aqui, pede o nome dessa canção para ele. Ele diz com certeza, é isso? O nome de Jesus. Então você pede para ele que ele vai te dizer. E aí você coloca, imagina você acorda de manhã, você não acorda muito bem. E você coloca isso no teu celular, porque todo mundo tem celular, né? E você começa, entra no carro, conecta, pá. E você vai escutando. Teu nome é poder, Teu nome é cura, Teu nome é vida. Eu não sei como é que está, tia, o bebê do Elias. Está internado ainda? Nasceu o filhinho de um primo meu, primo irmão, Elias, cristão, está entre a vida e a morte, o seu filho. E nós vamos orar pelo Natan daqui um pouco. Amém? Vamos orar agora? Vamos orar para que a gente não esqueça. Eu quero que você levante uma das suas mãos. Pai, nesse momento eu quero orar pelo Natan. Deus que está hospitalizado entre a vida e a morte. Eu declaro em nome de Jesus, juntamente com essa igreja maravilhosa. Senhor, Tu conheces o coração do Elias, da sua esposa, dos meus tios que Te servem há tantos anos. Pai, eu oro agora e eu peço a Tua misericórdia, Senhor, e que todo o sistema pulmonar, respiratório desta criança seja restaurado. Senhor, sopra o fôlego de vida sobre o Natan. Sopra sobre este pequeno bebê, este garotinho. Nós amarramos todos, nós lançamos fora, ou melhor, todo espírito de morte. Em nome de Jesus. Nós declaramos vida, nós cantamos. Teu nome é poder, Teu nome é cura, Teu nome é vida. Nós profetizamos isso nesta hora sobre o Natan. Pai, que ele seja visitado neste momento, naquele leito de hospital, onde ele está lá entubado. Que haja um quadro de melhora sobre a vida do pequeno Natan. Pai, em nome de Jesus, eu oro contra todo espírito suicida na vida do Pedro. Pai, eu oro neste momento, ele que está internado no hospital psiquiátrico. Eu declaro, Senhor, que ele seja liberto de toda a depressão, de todo o espírito suicida. Pai, em nome de Jesus, diante de toda a pressão que este homem está sofrendo, eu declaro o toque de Deus, o toque do Espírito Santo sobre a vida dele. Eu posso ouvir um amém? Aleluia. Então nós enfrentamos uma resistência à entrega. Por que nós enfrentamos uma resistência à entrega? Porque se entregar a Cristo significa que eu vou ter que abandonar velhos hábitos. Posso ouvir um amém? Se eu tomava da 1 até a 51, eu vou ter que largar. Mas pastor, é o seguinte, eu tomava da 1 até a 51, agora eu já estou no número 30. Largo o 30, mano. Mas eu era viciado, eu dava um tapa na maconha, eu cheirava. Isso não é papo de pastor, de religioso, é libertação para a sua vida. Eu tive um cunhado assassinado por causa das drogas, queridos. Nós vivemos isso na pele, a minha esposa viveu isso na pele. Tive um cunhado assassinado. Imagina eu ter que fazer o funeral, né, junto com outro irmão, do meu próprio cunhado. Foi muito difícil, por causa da maldita droga. Então me entenda, por que há uma resistência na entrega? Porque velhos hábitos e padrões de comportamento são transformados. Sabe, por exemplo, tem pais, talvez o teu problema não seja com álcool, o teu problema não seja com
Quando eu estou falando de vício, eu estou falando de algo demasiado, algo que te destrói. Quem está entendendo? Ok? Mas muitas vezes, por exemplo, o problema está dentro de casa. Um pai que amaldiçoa os seus filhos, uma mãe que amaldiçoa a sua filha. Um ambiente de guerra, um ambiente de desgraça, não é um ambiente de construção, não é um ambiente de paz. Talvez você conheça algum ambiente assim. Ontem nós ouvimos um testemunho muito forte. Eu já vi alguns testemunhos fortes na minha vida, mas ontem eu estava vendo uma mulher de Deus contando o seu testemunho, quando ela foi resgatada num prostíbulo em Portugal. Tem que ter muita coragem para falar aquilo. Se eu fui resgatada num prostíbulo em Lisboa, uma brasileira que foi vítima de prostituição e foi levada para a Europa, e ela estava ministrando para nós, abrindo seu coração do poder da cura, da transformação de uma vida. E não tinha ninguém naquele auditório com pedras na mão para dizer: ei, você era uma quenga. Esse não é o nosso papel. Esse não é o nosso papel como igreja. Por isso que quando nós falamos do poder do Evangelho, esse Evangelho é o Evangelho que transforma a gente. Eu estava vindo para cá, quando eu parei no semáforo, alguém estava cambaleando, bêbado, pedindo uma moeda. Aí eu fico pensando, meu Deus, de onde esse cara saiu? Será que ele não foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, por quem o criou? O que levou ele a estar naquele estado? Irmãos, aí eu quero dizer uma coisa para vocês, nós precisamos amar as pessoas. Esse é o poder do Evangelho. Quem está comigo? Diz amém. Esse é o poder do Evangelho, que alcançou teus pais, que alcançou os meus pais, alcançou os nossos avós, alcançou os nossos familiares, alcançou os nossos amigos, os nossos vizinhos, talvez da direita, da esquerda, da frente e de trás, pessoas que se relacionam conosco. Quantos amigos você conhece? Quantas pessoas você tem que você conversa durante a semana? Você sabia que você é um meio, você é um canal de bênção na vida dessas pessoas? Será que você tem a consciência disso? Você não pode ser um canal de maldição na vida dessa pessoa. Você tem que ser um canal de bênção. Tem que fluir algo de você tão poderoso, a ponto que essa pessoa vai dizer: olha, eu quero o que está na vida dessa senhora. Eu quero o que está na vida deste homem. Eu tenho um amigo meu muito rico, e quando eu falo rico, muito rico, e ele tem um dom de conectar homens de negócios. E sabe o que ele faz? Ele não fala dinheiro. Ele faz um grande banquete, custeado por ele mesmo, e ele fala, os negócios é por último, ele fala primeiro de Jesus. Ele fala o porquê que eles são prósperos, e qual é o fundamento de usar recursos para o reino de Deus. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa, sabe? Deixa eu abrir um parênteses aqui. O pastor Everton, há anos, desde o primeiro prédio, ele fala algo. Que nós venhamos como igreja de Cristo, falando como instituição cedo, nós vamos crescer muito nos próximos anos. Que nós possamos ter uma consciência tão clara que chegará um dia, ninguém precisa subir aqui para orar por dízimo e por oferta. Se a gente entender que os recursos que Deus nos dá, você não está dando para enriquecer o teu pastor. Eu pago aluguel, irmãos, meu carro é financiado, você pode vasculhar a minha vida, eu sou honesto. Eu oro para ter uma casa própria ainda. Mas eu não estou preocupado com isso, porque eu tenho uma missão, eu recebi uma missão. Ontem, onde eu estava, tinha um piloto da Força Aérea sentado do meu lado. Imagina o que aconteceu com o meu coração. Era o meu sonho ser piloto. E eles, dois na realidade, né? Estavam sendo um garoto de 25 anos, Andrei, sentado do meu lado, piloto do Hércules aqui da base aérea. Falei, me conta a tua experiência. Sim, pastor, fui para a base aérea tal, fui para a base aérea tal. Falei, Jesus, 25 anos, um garoto, 10 anos de estudo para poder decolar aquele monstro. Eu fiquei pensando, aí eu contei para ele a minha história. Ele quer vir aqui visitar a gente. Ele disse assim, pastor,
Eu disse, cara, esse era o meu sonho. Mas não era o sonho de Deus para a minha vida. Não era o sonho de Deus para a minha vida. E eu tive que entender isso. Nós temos uma missão. Mas agora, independente de profissão, a nossa missão é levar o Evangelho às pessoas. Sim ou não? A minha missão não é ser uma pedra de tropeço, mas ser uma pedra onde a pessoa possa dizer o seguinte: eu vou pisar nela e vou saltar para o outro lado. Não é aquela pedra que está ali meio, balango-dango, você vai correr, pisa nela, cai deitado. Não, não é essa. Mas onde você pode botar o teu pé, apoiar, e você pode saltar para o outro lado. E você pode ainda resgatar alguém. Então entenda, só fechando parênteses do recurso, então Deus nos dá recursos financeiros, nos abençoa. Quem quer ser abençoado financeiramente? Levanta as mãos, levanta os pés também se der, Porque essa é a realidade, todos nós queremos ser abençoados. Mas quando nós entendemos isso, nós vamos entender o seguinte: eu quero abençoar a vida de alguém que está precisando. Lembre-se de algo, pastor Éder, Everton, Éder, vocês me deixam quase louco aqui. Pastor Éder falou, por exemplo, sobre generosidade. Lembre-se disso, generosidade, quando eu sou generoso, eu estou sendo a resposta da oração de alguém. Já pensou Deus falar contigo agora? Deus fala? Claro que fala. Leva uma cesta básica para aquela família. Aí você sai daqui queimando com aquele negócio no teu coração. Será que Deus falou comigo? Irmãos, o diabo não vai falar contigo para te ajudar ninguém. Então já sabe que tu já tem a palavra de Deus. E quando Deus manda, até o diabo obedece. Tem mais essa, como diz o ditado. Você tem que se mover, você tem que se movimentar. Buscar por significado, a batalha interna, a busca por fechei o parênteses lá, voltei. A busca por um propósito e sentido na vida pode levar à procura por Cristo, mas o processo é desafiador. Então o fato de você aceitar Jesus significa que você está numa guerra interior. Uma guerra interior. Nós temos testemunhos de pessoas que eram envolvidas com tantas coisas, com tantos vícios, e são muitos vícios, e de repente o poder de Deus veio e tocou essa pessoa. E ninguém impôs as mãos sobre essa pessoa, ninguém orou, mas o impacto do Evangelho de Jesus, das boas notícias que chegou nesse coração, transformou esta pessoa. E essa transformação, ela é tão poderosa, que ela causa algo de dentro para fora, não é de fora para dentro, queridos. Eu tenho uma bronca de crente chororô, que está sempre assim, sempre chorando pelos cantos. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados, sabe para quê? Levantarmos a cabeça e dizer: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria, eu não estou chorando, mas eu vou rir, porque a alegria do Senhor é a minha força. Mesmo em meio, quando chegou a notícia deste bebê, filho do meu primo, eu falei: Senhor, eu orei imediatamente, eu orei por ele, porque eu digo, eu não gostaria de estar na condição que o meu primo está, meu primo irmão, orando pelo seu filho entubado. Mas eu creio no milagre, tia, eu creio no milagre na vida do Natan, como eu creio na vida do Pedro Palma, que nós oramos aqui também, com o espírito suicida, em nome de Jesus, que o Senhor toque a vida dele, em nome de Jesus. Eu creio no milagre, eu sei que a família está aqui, eu creio nisso, amém, gente? Indo para a reta final, para nós orarmos, tem uma batalha interna e a batalha externa. Qual é a batalha externa, pastor? Nós temos uma batalha interna e externa. A pressão dos amigos, muitas vezes de familiares e da sociedade pode até dificultar a nossa aceitação da fé. Sofremos uma batalha. Sofremos. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você tem que pegar e brigar com todos os teus familiares que não têm esse entendimento, que você tem que dizer: vocês vão tudo para o inferno. Não faz isso. Não faz isso. Mas que você dobre os teus joelhos, continue os amando de uma forma extraordinária, porque Jesus pagou o preço por eles também. E que você possa dizer que o Evangelho de Jesus um dia, como me alcançou, alcance o teu coração.
Amém, queridos? Experiências negativas, às vezes com pessoas que estavam ligadas à fé, que nos afastaram da fé, que por intermédio disso nós nos afastamos da fé, experiências negativas. E por último, discriminação. Às vezes nós sofremos com discriminação. Eu estava esses dias assistindo um vídeo de um pastor, não era um pastor, um pregador de rua nos Estados Unidos, e um cara veio e deu um soco na cara dele. Ele não esperava aquilo, ele estava ali, eu acho que foi nos Estados Unidos ou no Canadá, e de repente do nada veio alguém, um homem muito furioso, certamente possuído por um capiroto, né? Veio e deu um murro na cara daquele jovem. Então a polícia interveio e prendeu aquele homem ali, e o jovem, né? Mas ele continuou pregando. Aí eu fico pensando, Paulo perdeu a cabeça em Roma, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, alguns foram esfolados vivos, o nosso Jesus morreu na cruz, crucificado, homem inocente, executado, mas por que ele morreu? Para que eu tivesse vida, eu e você, e vida em abundância, para que eu e você viéssemos a continuar, sabe o quê? Pregando esse evangelho poderoso, levando essas boas notícias ao coração daqueles que precisam. Olha o que o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, que fala de Cristo, olha o que ele escreveu há 700 anos antes de Cristo, aproximadamente. Isaías 53:6 diz o seguinte: todos nós nos desviamos como ovelhas, ou numa outra tradução, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele quem? Jesus, a iniquidade de todos nós, o pecado de todos nós. Por isso que ele na cruz, Jesus é o bom pastor. Irmão, se eu falhar com você, Jesus não vai falhar. E muitas vezes há uma má interpretação, inclusive do texto bíblico. O pastor, ele deixa as 99. Não está falando do pastor que está pregando aqui. Está falando de Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando? E às vezes a gente, né? Até a gente pregava sobre isso, pregava errado. Embora, obviamente, que nós, no nosso ofício, a gente tem que ir atrás, visitar os enfermos, aqueles que estão se perdendo, mas entenda, esse verdadeiro e poderoso pastor não sou eu, que sou falho, mas Cristo. A palavra está dizendo, nós éramos como ovelhas desgarradas, e Ele levou na cruz, sobre Ele estavam todos os nossos pecados. E para encerrar, há uma promessa. E eu sou apaixonado por esses dois textos, e eu encerro para nós orarmos. 1 João 3,8: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Diga comigo, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então olha que interessante, e por último, para nós orarmos, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Contra a sua igreja. Um dia desses eu assisti um camarada, o cara tem milhares de seguidores, e ele é aqui do sul do Brasil. E esse cara, provavelmente, pela sua narrativa, ele teve uma decepção na igreja, quando criança. E ele se tornou um anticristão. E tem milhares de seguidores, ele fala, a cruz é uma farsa, Jesus é uma farsa. Várias coisas. Aí eu fiquei pensando, como uma vez eu ouvi de um professor meu na faculdade, como Jesus é uma farsa. Uma história não sobrevive quase 3.000 anos. Ele é real. Ele é o Cristo que morreu por mim e por você, que continua mudando as nossas vidas.
Eu quero que nesse momento você se coloque em pé no teu lugar. Oh Jesus. Eu quero que nesse momento você coloque as mãos na altura do teu coração. Se nesta noite tem alguém aqui nesse lugar, se você não aceitou a Jesus como teu único e suficiente Salvador, sabe, se você não declarou isso, olha, eu quero declarar que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente, ou seja, eu não preciso de outro, Salvador. Eu quero que você faça essa oração. E se você quiser dar um passo aqui na frente, você é livre. E a segunda questão é que se você quer nessa noite se reconciliar com Deus e dizer: Jesus, eu quero me reconciliar contigo. Eu sinto que eu tenho me afastado dos teus caminhos e eu quero me reconciliar. Você também tem a opção de vir aqui à frente. E ninguém vai te julgar por isso. E você também não é obrigado. Mas como você pode ficar no seu lugar e fazer essa oração também. Mas essa noite eu quero que essa palavra atinja o teu coração, e eu creio que o Espírito Santo está nos tocando e alcançando pessoas que estão até online. Porque esse é o cerne do Evangelho. Nós podemos cantar, nós podemos pular, nós podemos pregar, nós podemos servir vocês. Essa estrutura está aqui para servir. Mas de nada isso vai resolver o teu problema se você não entender que Cristo é a fonte da tua vida. Ele é tudo que você precisa, Ele é tudo que a tua casa precisa. Eu quero que você ore neste momento. Eu quero fazer uma oração coletiva. E depois eu vou pedir para o Dani e as meninas, nós vamos voltar com aquela canção, Teu Nome é Poder. Amém? Nós vamos cantar aquela canção novamente. Mas eu quero que você faça, pode ser toda a igreja. Ah, pastor, eu já aceitei Jesus. Ora junto igual, não tem problema. Mas coloque a mão na altura do teu coração e eu quero que você faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entendo que eu sou um pecador e eu preciso de Ti. Eu preciso Te aceitar como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu não quero me perder. Eu preciso da Tua salvação. Aos que vão se reconciliar, eu quero que você faça essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, pode orar toda a igreja, mesmo que você já esteja com o Senhor, mas pode repetir comigo. Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo. Eu volto o meu coração para Ti, porque Tu és o meu único Salvador, e eu não posso viver longe da Tua presença. Você pode levantar tuas mãos. Pai, eu quero nesta hora também orar pela Dona Maria, que teve 3 mini AVCs. Eu oro, Senhor, e eu repreendo toda sequela. No nome de Jesus, ela está internada neste momento, lá na cidade de Sinop. Nós declaramos o Teu poder tocando a vida desta mulher, em nome de Jesus. Toca ela, Pai. Toca ela, não há distância para que Tu não possa operar. Senhor, nesta hora eu oro por cada enfermo que está nesse lugar, ou os meus irmãos que estão aqui trazendo um pedido de oração para um familiar. Eu oro no nome de Jesus e eu declaro que o nome de Jesus é poderoso para curar, para libertar, para salvar, para transformar. E nós oramos neste momento. Se há alguém aqui oprimido, tendo pesadelos com as trevas, sendo perseguido pelas trevas, eu declaro que cadeias são quebradas, grilhões são despedaçados, e que você possa receber a capacitação dos céus e crer que maior é aquele que está com você do que aquele que está lá fora. Vamos adorar o Senhor?
Você recebe essa palavra sobre o teu coração? Diga: eu recebo esta palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Vamos adorar a Ele, aleluia.